Hoje você vai aprender sobre a Páscoa de uma forma que talvez você nunca viu. Tenho certeza que até o final desse vídeo você será impactado com o que vai aprender. A celebração conhecida como Páscoa tem suas raízes na tradição judaica. Seu nome, Páscoa, deriva da palavra hebraica Pesach, que significa passar por cima. Este termo remete ao relato da 10ª praga, quando Deus enviou um juízo sobre os egípcios devido à teimosia de Faraó em libertar o povo de Israel da escravidão. Durante esse evento, o anjo da morte passou por cima das casas dos judeus no Egito, poupando os primogênitos que estavam protegidos pelo sangue de um cordeiro sacrificado e aspergido nos umbrais das portas. Conforme a orientação de Moisés sob a direção de Deus, vejamos: "E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito." Por causa desse sacrifício, os israelitas foram poupados da tragédia que atingiu os egípcios. E naquela mesma noite, após mais de 400 anos de servidão, partiram em liberdade do Egito. Em memória desse evento crucial, Moisés instituiu a festa da Páscoa. Durante essa celebração, que se tornou a mais significativa festa anual dos judeus, um cordeiro era sacrificado e consumido junto com ervas amargas e pães sem fermento. A Páscoa representava não apenas a libertação do povo da ira de Deus, que resultou na morte dos primogênitos egípcios, mas também a proteção concedida aos primogênitos israelitas pelo sangue do Cordeiro Pascal. Após a libertação, a festa tornou-se uma das grandes celebrações religiosas de Israel. Incorporada à lei cerimonial do Antigo Testamento, com a obrigação de ser observada e celebrada anualmente por todo o povo. 3 símbolos marcantes foram estabelecidos para recordar o evento crucial de libertação do povo: as ervas amargas, representando a amargura da escravidão e o anseio pela liberdade; os pães sem fermento, simbolizando a pressa na saída e a remoção do fermento que foi eliminado de cada lar; e o sangue aplicado nos umbrais das portas, para evitar a praga destrutiva sobre as casas, originando assim o termo Pesach, que significa passar por cima, ou seja, a Páscoa. A festa ocorre em uma data fixa, no dia 14 de Nisan, e tem a duração de vários dias. No 10º dia do mês, um cordeiro macho, sem defeito e de 1 ano de idade, era selecionado e mantido até o dia 14 para ser sacrificado e consumido pelas famílias. Do entardecer do dia 14, início do dia 15, até o dia 21 do mês, durante 7 dias, a festa dos pães asmos era celebrada. Durante esse período, era estritamente proibido ter fermento em casa, desde o 1º até o 7º dia. É crucial fazer uma distinção clara entre o ritual da Páscoa judaica, uma parte da antiga lei cerimonial do Antigo Testamento, e a celebração da Páscoa por Jesus Cristo, que era judeu e observou toda a lei. Durante uma dessas celebrações pascuais em Jerusalém, Jesus foi traído, preso e crucificado. Na noite em que foi traído, enquanto celebrava a Páscoa judaica com seus discípulos, Jesus instituiu a Santa Ceia, onde o pão e o vinho passaram a simbolizar seu corpo e sangue, que seriam entregues em sacrifício pelos pecados da humanidade na cruz. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele deu esta clara instrução sobre a Páscoa. Vejamos. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Tomem e comam, isto é o meu corpo." Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: "Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados." Assim, os cristãos celebram a Páscoa regularmente quando se reúnem como igreja em nome de Jesus, através da Santa Ceia, e não necessariamente na data tradicional do domingo de Páscoa. O apóstolo Paulo ensina sobre a morte de Cristo, sendo a nossa Páscoa. Vejamos: "Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento.
Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Assim como os judeus, quando estavam presos no Egito, eram escravos de Faraó, Deus proporcionou a eles a redenção. Nós também estávamos presos no pecado, escravos do pecado, e Cristo, por meio da sua morte, por meio de seu sangue derramado, nos proporcionou redenção pela fé nele. A essência da nossa Páscoa reside em Cristo. É uma história simples, mas profundamente impactante. Ele sofreu uma morte violenta, mas também doce, repleta de graça e misericórdia. Sua história é eterna, mas também tem sua marca na história humana. A revelação celestial é registrada em livros por mãos humanas, para que todos possam conhecer essa narrativa. Ela transcende a compreensão humana, mas é proclamada por pessoas comuns, recebida por pecadores e guardada nos corações. Essa é a história do Evangelho. Sim, na Páscoa, celebramos o Evangelho. E, acima de tudo, o Evangelho começa com Deus. Deus é justo, Deus é santo. Ele não pode negar sua própria natureza, pois ele é a personificação da justiça. E isso é maravilhoso. Sabermos que o universo é regido por um Deus justo. A medida precisa para satisfazer completamente a justiça divina foi o sacrifício humano, puro e imaculado, oferecido por Jesus na cruz, pois o pecado demanda um preço, a morte. E a morte do Filho de Deus, que se fez homem e jamais pecou, foi suficiente para aplacar a ira divina sobre seus eleitos e expiar os pecados deles. Após suportar tudo, Jesus declarou: "Está consumado", indicando que ele havia cumprido tudo o que era necessário para satisfazer a justiça de Deus para com seu povo. Ele pagou o preço integralmente. É crucial compreender que os pecados dos eleitos de Deus não foram expiados apenas pelo sofrimento físico e psicológico de Jesus na cruz. Nossos pecados foram expiados porque ele carregou nossos pecados naquela cruz. Vejamos, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. E isso foi do agrado do Senhor moê-lo. A ira de Deus, que deveria ter caído sobre nós, foi direcionada para seu amado Filho. Ele sofreu completamente. Ele morreu, pois o salário do pecado é a morte. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Agora, ele está à direita de Deus, e não há outro nome, em qualquer lugar, dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo vejamos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não posso deixar de ensinar aqui sobre a forma que é celebrado a Páscoa nos dias atuais. Infelizmente, muitas pessoas não comemoram a Páscoa celebrando as boas novas do Evangelho, que é a crucificação e ressurreição de Cristo, mas comemoram apenas presenteando amigos e familiares com ovos de Páscoa. Vários costumes associados ao domingo de Páscoa têm suas raízes nas antigas celebrações da primavera em honra a Astarte, a deusa da fertilidade. Ela é referida na Bíblia como Astarote, a abominação dos Sidônios, e é conhecida como a Rainha do Céu, cuja adoração foi condenada por Deus. A origem do ovo de Páscoa está baseada nas tradições de fertilidade das raças indo-europeias. O coelhinho da Páscoa tem suas origens na tradição pré-cristã da fertilidade. Lebres e coelhos eram os animais mais férteis conhecidos por nossos antepassados e serviram como símbolos de nova vida abundante na primavera. Os rituais e costumes da fertilidade
foram incorporados à prática religiosa, e o mundo aceitou essa prática, encobrindo o verdadeiro significado da Páscoa. O Novo Testamento não faz menção de uma celebração específica do domingo de Páscoa. Os primeiros cristãos não tinham relação com essa tradição pagã. Em vez disso, eles observavam a verdadeira Páscoa no 14º dia, conforme instituído por Deus séculos antes, durante o Êxodo. Vejamos: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Jesus Cristo mesmo participou dessa festa, e como já aprendemos, deu a ela um significado mais profundo sob a nova aliança, ao instituir os símbolos do pão e do vinho, representando seu corpo sacrificado e seu sangue derramado em favor de nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, oferecido como o sacrifício verdadeiro da Páscoa pelos pecados do mundo. Vejamos. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus instruiu seus seguidores a continuarem observando essa festa em sua memória e da sua morte. Vejamos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. No entanto, surgiram pressões para substituir a observância da verdadeira Páscoa pelos costumes populares do domingo de Páscoa. Esse movimento gerou muitas controvérsias ao longo dos séculos seguintes. A Enciclopédia Britânica descreve esse período da seguinte maneira: os primeiros cristãos celebravam a Páscoa do Senhor simultaneamente aos judeus, na noite da primeira lua cheia do primeiro mês da primavera, ou seja, 14º dia. No meio do 2º século, a maioria das igrejas havia transferido essa celebração para o domingo após a festa judaica. Entretanto, algumas igrejas da Ásia Menor mantiveram o costume antigo e foram acusadas de judaizantes. Após prolongadas e acirradas controvérsias sobre a data, que é determinada pelo calendário lunar, definiu-se no Concílio de Nicéia que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a lua cheia que sucede o equinócio da primavera. O domingo de Páscoa tornou-se o ponto central de uma estrutura litúrgica fixa nos tempos e festivais anuais da Igreja. Embora o domingo de Páscoa tenha uma clara origem pagã, os líderes cristãos dos primeiros 2 séculos após a crucificação de Cristo adotaram a mesma abordagem para estabelecer o novo feriado religioso, o que também foi aplicado posteriormente ao estabelecimento do Natal. Acreditando na liberdade das pessoas para escolherem seus próprios tempos e costumes de adoração a Deus, gradualmente começaram a substituir a observância da Páscoa do 14º dia, prescrita na Bíblia, pela celebração do domingo de Páscoa, uma criação do raciocínio humano. Atrair adoradores pagãos para o cristianismo e manter sua devoção era mais fácil ao identificar a festa da ressurreição da primavera das religiões pagãs, a muito conhecida com a ressurreição de Cristo. O preconceito contra os judeus também parece ter desempenhado um papel significativo na decisão dos líderes da Igreja de fazer essas mudanças. O desenvolvimento inicial da celebração do domingo de Páscoa e as controvérsias associadas ao calendário foram, em grande parte, resultado do esforço do cristianismo para se emancipar do judaísmo. O domingo já havia substituído o sábado judaico no início do 2º século, e apesar dos esforços na Ásia Menor para manter a data da Páscoa judaica, o Concílio de Nicéia adotou o domingo anual seguinte à lua cheia, após o equinócio primaveril. Antes, o cristianismo era visto pelo governo romano e pela população em geral como uma seita do judaísmo. Cristãos e judeus compartilhavam os dias festivos bíblicos, embora os cristãos lhes atribuíssem significados adicionais introduzidos por Jesus e pelos apóstolos.
No entanto, duas revoltas judaicas contra o Império Romano resultaram em perseguições generalizadas aos judeus e na supressão de suas práticas religiosas. Os judeus foram expulsos de Jerusalém e proibidos de retornar, sob pena de morte. Sob essa grande pressão, alguns cristãos começaram a abandonar crenças e práticas consideradas muito judaicas. Com o tempo, muitos deixaram de observar o descanso e o culto semanal no sábado em favor do culto no domingo, dia pagão do sol, e também abandonaram a Páscoa bíblica em favor do domingo de Páscoa, para se distanciar dos judeus. A Nova Enciclopédia Católica explica. Vejamos, inicialmente, ambas as observâncias, a Páscoa bíblica do 14º dia e o domingo de Páscoa, eram permitidas, mas gradualmente percebeu-se que era absurdo os cristãos celebrarem a Páscoa numa festa judaica, e foi exigido que a principal festa cristã fosse comemorada em unidade. Dois líderes religiosos da metade do segundo século foram resistentes na aceitação da alteração da celebração da Páscoa, sendo eles Policarpo, bispo de Esmirna, na Ásia Menor, e Aniceto, bispo de Roma, debateram extensivamente sobre esse assunto. Aniceto defendia a observância do domingo de Páscoa, enquanto Policarpo, um estudioso do apóstolo João, sustentava a observância da Páscoa cristã no dia 14 de Nisan, o primeiro mês do calendário eclesiástico judaico, independentemente do dia da semana. Policarpo ensinava a observância da Páscoa conforme a igreja primitiva havia feito. Eusébio mencionou que Policarpo afirmou que este era o modo que ele sempre havia observado com João, o discípulo do Senhor, e o resto dos apóstolos, com quem havia sido associado. Esses cristãos do segundo século ainda seguiam o exemplo de Jesus Cristo em observar a Páscoa bíblica. Infelizmente, o raciocínio humano prevaleceu sobre as instruções de Deus e o exemplo de Jesus Cristo e de seus discípulos. À medida que o domingo de Páscoa substituiu o lugar da Páscoa bíblica, não houve apenas uma mudança na data, mas também uma alteração no foco. Em vez de honrar a morte de Cristo, conforme prescrito nas Escrituras, o novo feriado foi concebido para celebrar sua ressurreição. Essa mudança de tema se adaptou facilmente aos símbolos de fertilidade dos pagãos e contribuiu para distinguir a comunidade cristã dos judeus, um dos objetivos principais dos líderes da igreja daquela época. Embora a ressurreição de Cristo seja uma parte crucial da esperança que temos de ser ressuscitados e seja essencial para o cumprimento do plano de salvação de Deus, as Escrituras não nos instruem explicitamente para celebrar esse evento. Na verdade, o amor de Deus é primordialmente demonstrado à humanidade através da crucificação de Jesus Cristo. Vejamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Sua morte, pela qual nossos pecados podem ser perdoados, é a cerne da Páscoa, e não sua ressurreição. Muitos dos detalhes de sua morte e dos eventos que cercaram foram profetizados nas Escrituras hebraicas, com muitos anos de antecedência. A decisão voluntária de Deus de oferecer seu Filho unigênito e a aceitação de Jesus Cristo em entregar sua vida à tortura e execução como sacrifícios pelos pecados da humanidade foram ações muito mais significativas do que a demonstração do poder de Deus sobre a morte por meio da ressurreição. Não há dúvida de que a Bíblia aborda o tema do pecado e da nossa necessidade de perdão e reconciliação com Deus, o cerne da Páscoa bíblica e dos dias dos pães asmos, muito mais frequentemente do que a questão da ressurreição. Na versão da Bíblia Almeida Revista e Corrigida, a palavra pecado é mencionada 559 vezes, enquanto ressurreição aparece apenas 41 vezes. É importante lembrar que foi o pecado que levou à morte de Cristo. Somente através do arrependimento dos nossos pecados e da reconciliação com Deus pela morte de Cristo, podemos ter esperança de ressurreição. No entanto, isso não significa subestimar a importância da ressurreição de Cristo. Ela também é um passo crucial no processo de salvação.
Após sermos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, somos salvos pela vida de Cristo, que intercede por nós como nosso sumo sacerdote e vive em nós através do Espírito Santo, nos auxiliando a vencer o pecado. Vejamos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O processo de nos libertarmos do pecado é simbolizado na festa bíblica que segue a Páscoa, os dias dos pães asmos, durante os quais ocorreram a ressurreição de Cristo. No entanto, a Bíblia não instrui os cristãos a realizarem uma celebração especial da ressurreição de Cristo, e não há nenhum relato bíblico dos primeiros cristãos fazendo isso. Pelo contrário, tanto Jesus Cristo quanto o apóstolo Paulo esperam que os discípulos de Cristo comemorem sua morte sacrificial por meio de uma cerimônia especial. Vejamos. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ainda assim, a celebração do domingo de Páscoa acabou prevalecendo. Aqueles que se convenceram ao exemplo de Cristo, de observar a Páscoa e os dias dos pães asmos, se tornaram uma minoria e foram perseguidos por aqueles que optaram pelo domingo de Páscoa. A decisão de celebrar a Páscoa no domingo foi baseada na ideia de que Cristo ressuscitou do túmulo cedo, numa manhã de domingo. A tradição popular sustenta que Cristo foi crucificado numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. No entanto, essas suposições não encontram respaldo no relato bíblico. Em Mateus, capítulo 12, alguns escribas e fariseus pediram a Jesus um sinal para provar que ele era o Messias. Jesus respondeu que o único sinal que dariam seria o profeta Jonas. Vejamos. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, como conciliar 3 dias e 3 noites no coração da terra com uma crucificação numa sexta-feira à tarde e um despertar num domingo de manhã? O conceito tradicional de sua crucificação e ressurreição só permite que Jesus tenha estado no túmulo por 1 dia e meio. Alguns tentaram resolver essa aparente discrepância argumentando que a declaração de Cristo sobre 3 dias e 3 noites não exige literalmente 72 horas, e que parte de um dia pode ser contada como um dia inteiro. Assim, eles sugerem que Jesus morreu por volta das 3 horas da tarde de sexta-feira e que o restante daquele dia, o sábado completo, e parte do domingo comporiam os 3 dias. No entanto, essa explicação deixa de contar 2 noites apenas, a de sexta-feira e a de sábado. Além disso, a Bíblia indica que Jesus já havia sido ressuscitado antes do amanhecer de domingo. Vejamos. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Portanto, essa interpretação comum que Jesus morreu na sexta-feira não se alinha completamente com o relato bíblico. Cristo especificamente menciona Jonas, onde Jonas ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Vejamos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Não há motivo para acreditar que esses dias e noites foram fragmentados. Assim, interpretar a declaração de Jesus como apenas 2 noites e 1 dia, e partes de 2 dias, compromete a integridade de suas palavras. Se Jesus esteve no túmulo apenas da tarde de sexta-feira até a manhã de domingo, então o sinal de que ele deu de ser o Messias prometido não teria sido cumprido. A validade de sua afirmação como Messias depende do cumprimento de suas próprias palavras, e isso é uma questão de grande importância. É necessário examinar minuciosamente os eventos daqueles dias cruciais. Cada evangelista relata os acontecimentos, porém cada um apresenta diferentes aspectos que precisam ser coordenados e conciliados cuidadosamente para formar uma sequência e uma compreensão clara do que ocorreu. Quando cada relato é considerado, os detalhes cronológicos se encaixam perfeitamente. Por exemplo, João diz: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados.
Veja que João destaca um ponto crucial que lança luz sobre as outras narrativas. O dia em que Jesus foi crucificado é descrito como a véspera do sábado, mas João esclarece que este era um grande sábado que se aproximava. Isso não se refere ao sábado semanalmente, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, mas ao primeiro dia dos pães asmos, um dos grandes dias ou sábados estabelecidos por Deus, que pode, e frequentemente acontece, cair em outros dias da semana. Alguns sugerem que naquele ano, esse grande dia coincidiu com o sábado semanal, ou seja, o 7º dia da semana, tornando o dia da preparação a sexta-feira. No entanto, o relato de Lucas contradiz essa ideia. Ao analisarmos a sequência dos eventos descritos em Lucas, fica claro que não foi o caso, vejamos. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. O momento da morte de Jesus e seu sepultamento apressado devido à iminência do sábado é narrado nos versículos 46 ao 53. Logo em seguida, o versículo 54 afirma: era o dia da preparação e o sábado estava começando. Muitos interpretaram erroneamente que o texto estava se referindo ao sábado semanal. Na realidade, tratava-se de um sábado que ocorreu numa quinta-feira, como indicado no versículo 56, onde as mulheres, após observarem o sepultamento de Cristo, voltaram e prepararam especiarias e ungüentos para os cuidados finais ao corpo. Esse trabalho não poderia ter sido feito num sábado, pois violaria a observância do sábado. Isso é corroborado pelo relato de Marcos, que menciona que após o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, entregam aromas, o que não poderia ter sido feito naquele grande dia de sábado. As mulheres precisaram esperar até que esse sábado terminasse para comprar e preparar as especiarias, que seriam usadas para ungir o corpo de Jesus. Então, como registrado em Lucas, foi após comprar e preparar as especiarias na sexta-feira que elas descansaram no sábado, conforme o mandamento. Esse segundo sábado classificado nos evangelhos é o sábado semanal regular, observado do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Ao compararmos os detalhes em ambos os evangelhos, onde Marcos diz que as mulheres transitaram após o sábado, e Lucas relata que elas prepararam as especiarias e então descansaram no sábado, fica claro que são classificados dois sábados diferentes. O primeiro foi um grande dia, o primeiro dia da festa dos pães asmos, que naquele ano decaiu numa quinta-feira. O segundo foi o sábado semanal do 7º dia. Após descansarem no sábado semanal regular, as mulheres foram ao sepulcro de Jesus cedo, no primeiro dia da semana, domingo, ainda escuro, e descoberto que ele já havia ressuscitado. Quando consideramos as Escrituras em conjunto, os relatos dos evangelhos se harmonizam e confirmam a validade da promessa de Jesus de que estaria no túmulo por 3 dias e 3 noites, não apenas parte desse tempo. No Evangelho de Marcos diz: e Jesus, tendo ressuscitado, apareceu na manhã do primeiro dia da semana, primeiramente a Maria Madalena. Estes versículos não indicam que Jesus ressuscitou cedo na manhã de domingo, mas que ele apareceu cedo, na manhã de domingo, a Maria Madalena, tendo já ressuscitado algum tempo antes. Quando analisamos os detalhes em todos os 4 relatos dos evangelhos, o quadro fica claro. Jesus foi crucificado e sepultado no final da tarde de quarta-feira, pouco antes de um sábado, que começou ao entardecer. No entanto, este era um grande sábado, caindo naquele ano, no 5º dia da semana, do pôr do sol de quarta-feira ao pôr do sol de quinta-feira, ao invés de um sábado semanal, que é do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Ele apareceu sepultado do pôr do sol de quarta-feira até o pôr do sol do sábado, depois de ser ressuscitado dos mortos. Assim, quando Maria Madalena chegou ao sepulcro, no domingo pela manhã, antes do amanhecer, enquanto ainda estava escuro, ela encontrou uma pedra removida e o sepulcro vazio. Sem dúvida alguma, a duração do sepultamento de Cristo, antes de sua ressurreição, que ele predisse como prova de seu caráter messiânico, foi exatamente o tempo que ele disse que seria, igual aos 3 dias e 3 noites que Jonas ficou na barriga do grande peixe. Assim,
Jesus se manifestou na tarde de sábado, próximo ao entardecer, não no domingo ao amanhecer, perfazendo assim exatamente 3 dias e 3 noites depois que foi colocado no túmulo, antes do pôr do sol da quarta-feira. A profecia de Cristo sobre o tempo que ele ficaria no túmulo foi cumprida com precisão. Como a maioria das pessoas não entende os grandes dias bíblicos observados por Jesus Cristo e seus seguidores, então elas não conseguem entender os detalhes cronológicos precisos que foram preservados para nós nos evangelhos. Ele é o único caminho, a verdade absoluta e a fonte da vida eterna, e ninguém pode se aproximar de Deus senão por meio dele. Na essência, há apenas um Deus e uma ligação entre Deus e a humanidade, que é Jesus Cristo, o homem. A Bíblia chama a todos os homens para que se arrependam de seus pecados. Mas o que significa, de fato, arrepender-se? Muitos definem o termo como mudar a mente de alguém, que é a tradução literal do termo grego. Esta definição é correta, porém, o conceito de arrependimento na Bíblia vai além do que geralmente entendemos em nossa cultura contemporânea. Na Bíblia, o arrependimento não se limita apenas à mente, mas também ao coração, o centro do ser humano, que governa nossas vontades, emoções e tomadas de decisão. Portanto, quando o texto bíblico fala sobre mudar a mente, implica em uma transformação integral. Um exemplo vívido de arrependimento é encontrado na vida do apóstolo Paulo. Quando ele se converteu, houve uma mudança radical em sua perspectiva. Sua compreensão da realidade estava completamente equivocada. Todas as suas opiniões, especialmente em relação a Deus, estavam erradas. Ele reconheceu seus equívocos e começou a pensar de maneira totalmente diferente. Agora, ele aceitou Jesus como o Filho de Deus e o Messias tão aguardado. Ele também passou a considerar os cristãos como o povo eleito de Deus, o verdadeiro Israel. Essa mudança de pensamento gerou uma transformação em sua vida. Após ser batizado, Paulo se dedicou à pregação do Evangelho e enfrentou perseguições por causa da fé que antes perseguia. Perceba que o arrependimento é uma completa mudança de perspectiva. É sério que sua compreensão da realidade estava equivocada e submetida-se à verdade sobre quem Deus é, quem você é e o que Jesus fez por você. Então a questão é, você está se arrependendo? Sua mente foi transformada? Essa mudança mental influenciou sua vontade, emoções e intelecto? Os pecados que antes você apreciava agora são repugnantes para você? Você anseia pela santidade que antes ignorava? Você valoriza o reino dos céus acima de tudo? Esses são sinceros de que o trabalho de esperança está apostando em seu coração. Mas não basta apenas se arrepender. É necessário também crer em Jesus Cristo, confirmando que nada em nós pode nos salvar. A verdadeira verdade é a compreensão de que não temos nada a oferecer, exceto clamar pela cruz de Cristo. É o reconhecimento de que nossa única esperança está na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É a certeza de que não há méritos em nossas obras, apenas na morte e ressurreição de Cristo. A salvação vem por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Uma evidência dessa fé é o crescimento contínuo na graça. À medida que nos arrependemos mais profundamente e confiamos mais em Cristo, somos transformados à sua imagem. Porém, é natural ter dúvidas, como: um verdadeiro cristão pode pecar? Sim, infelizmente, um verdadeiro cristão pode pecar. No entanto, um verdadeiro cristão não permanecerá em um estado de pecado contínuo ou imaturidade espiritual. Aquele que começou a boa obra em nós a concluirá. Hebreus nos assegura que Deus disciplina aqueles que amam. Portanto, uma vez que nos tornamos cristãos, somos parte das providências de Deus, e Ele nos guiará e disciplinará para nossa santificação, garantindo que a obra que Ele começou em nós seja concluída. Assim sendo, os seguidores de Jesus não observam a Páscoa como os judeus que lembram o dia da redenção no Egito. Para nós, essa festividade é simbólica do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos livra da reportagem eterna. Em vez disso, os cristãos participantes da ceia do Senhor, lembrando-se do sacrifício de Cristo não apenas em um momento específico do ano, mas regularmente ao longo de todo o ano. Essa é a nossa celebração da Páscoa.
A gratidão por sermos incluídos na aliança de Deus com seu povo, graças aos sacrifícios substitutivos de Cristo na cruz. Portanto, nos reunimos como comunidade cristã para celebrar a Santa Ceia, lembrando-nos do sacrifício redentor de Jesus. Nossa celebração da Páscoa é uma expressão de gratidão por sermos incluídos na aliança de Deus com seu povo, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É um momento em que nos reunimos como povo de Deus, como Igreja de Cristo, não apenas com nossos entes queridos terrenos, mas com nossos entes queridos e familiares na família celestial. Por outro lado, os símbolos populares como coelhos, ovos e outros não têm relação com o verdadeiro significado da Páscoa judaica, nem com a ceia do Senhor celebrada pelos cristãos. Em relação às celebrações da Páscoa em nosso país, os cristãos podem adotar várias atitudes. A primeira é rejeitá-las completamente devido a erros, superstições e mercados que as contaminaram. A segunda, aceitá-las normalmente como parte da cultura brasileira. A terceira, usar a ocasião para resgatar o verdadeiro significado da Páscoa. Depois de considerar essas opções, acredito que a última seja a mais completa. Quando nos tornamos cristãos, nos tornamos parte do plano de Deus, e Ele irá completar a obra que começou em nós, um processo chamado de santificação. É importante considerar que a Páscoa não se limita a uma celebração anual. É uma oportunidade contínua para lembrarmos e celebrarmos o sacrifício redentor de Cristo. A cada mês, nas comunidades cristãs, temos a oportunidade de nos reunir e lembrar do amor excepcional de Cristo, ao dar sua vida por nós, mesmo sendo ainda pecadores. Podemos lembrar que Ele orou por nós e deseja que sejamos um em comunhão, assim como Ele e o Pai são um. A ceia do Senhor nos permite declarar alegremente que o Senhor bebeu até a última gota do cálice, redimindo-nos de todas as nossas aflições e perdoando nossos pecados. Que podemos valorizar e celebrar a obra redentora de Cristo não apenas em um dia do ano, mas em cada momento de nossas vidas, especialmente durante a Santa Ceia. Que esta liberdade de participar da mesa do Senhor nos traz alegria e humildade todos os dias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário sobre o que você achou do que foi ensinado, isso é importante para o crescimento do canal. Deus abençoe. Creia em Jesus e será salvo tu e tua casa. Até o próximo vídeo.